Vamos lá, gente, para a nossa primeira aula, que será sobre ordens e classe. Vamos começar aqui explicando primeiramente o que essas casinhas aqui estão representando, tá? Então, eu coloquei assim de uma forma colorida para chamar mais a atenção de vocês, tá? E aí vocês irão entender de uma forma mais dinâmica. Então, aqui nós temos três classes. As classes simples, classe do milhar e a classe dos milhões. Então, vamos lá. Aqui, é importante que vocês saibam o seguinte. Cada classe dessa aqui, ela tem três ordens. E as ordens, elas são compostas, tá? Primeira ordem. A primeira ordem é composta pelas unidades. Então, eu vou colocar aqui o algarismo 2, tá? Segunda ordem é a ordem das dezenas. Vou colocar aqui o numeral 3. E a nossa terceira ordem é composta pela ordem das centenas. Então, eu vou colocar aqui o numeral 5. Então, percebam que aqui eu formei o numeral 532. Então, esse número 532, ele é composto, tá? Por três ordens, certo? E uma classe. Então, o nosso sistema de numeração decimal, ele é agrupado dessa forma. De 10 em 10, ele vai mudando a ordem. A cada três ordens, ele muda de classe, tá? Então, vejam só. 1, 2, 3, ordem, eu vou mudar de classe. Agora eu já vou entrar na minha segunda classe aqui, olha, que é a classe do milhar. Entrei na segunda classe e qual vai ser minha ordem aqui? Quarta ordem. E aí eu começo novamente. Quarta ordem do quê? Das unidades. Então, vamos lá colocar outro numeral aqui. Então, aqui eu tenho o quê? 6. 6 unidades de milhar. Então, como é que eu vou fazer a leitura desse numeral aqui? 6.532. Vamos avançar. Quinta ordem. A minha quinta ordem vai ser o quê? Dezena. Tá? Então, eu vou colocar agora aqui o numeral 4. Então, qual é o número que eu formei aqui? Eu tenho aqui 4 dezenas e 6 unidades. Logo, eu vou ler 46.532. Então, eu vou perguntar, quantas ordens eu tenho aqui nesse número? Eu tenho 5 ordens. E quantas classes? 2. Uma, 2, porque cada casinha dessa representa uma classe. Tudo bem até aí? Então, vamos avançar. Sexta ordem. Qual vai ser essa sexta ordem? Centena. E vamos colocar aqui o 8. Agora, qual foi o número que eu formei aqui? Eu formei, se eu estou aqui na casa da centena, então eu vou ler da forma como eu estou vendo aqui, ó. Se é centena, é o quê? 846.000, né? 532. Então, percebam que agora a gente já preencheu mais uma classe, né? Então, qual é a regra? A cada 3 ordens, eu mudo de classe, ou seja, eu vou mudar de casinha. Então, olha só, unidade, dezena, centena, coloco aqui um ponto para eu poder me situar na ordem. Então, agora eu vou avançar para a sétima ordem. Sétima ordem do quê? Da classe dos milhões. Então, vamos lá novamente. Coloquei aqui a minha ordem, né, que é a unidade, e vou colocar o numeral 2 aqui.
Então, como é que eu vou ler esse numeral? Eu vou falar o quê? 2 milhões, porque eu estou aonde? Na classe dos milhões, certo? Então, aqui, 2 milhões, 846.532. Vamos lá para a perguntinha. Quantas ordens eu tenho aqui nesse numeral? Eu tenho 7 ordens. E quantas classes? Quantas classes eu tenho aqui? 3, ó. 1, 2, 3, tá? Então, percebam bem a diferença. O que é classe e o que é a ordem. Vamos continuar avançando. Vamos lá para a nossa 8ª ordem. Nossa 8ª ordem das dezenas. Eu vou colocar aqui o algarismo 7. Como é que eu vou ler esse numeral aqui? 72.846.532. Então, agora, quantas ordens eu tenho? Eu tenho 8 ordens. E quantas classes? Continuo com 3 classes. E agora nós vamos entrar na 9ª ordem. Centena. Então, vamos lá. Vou colocar aqui o algarismo 1. Então, vamos ler agora esse numeral. Vejam quantos dígitos nós temos aqui. Bastante, né? Então, 172.846.532, tá? Vejam que é um número com 9 ordens. E quando você trabalha dessa forma, tá? Fazendo a separação das classes, das ordens, você consegue ler qualquer número, gente, seja ele qual for. No caso aqui, nós temos essas 9 ordens, né? Nós já estamos na casa dos milhões. Termina aqui? Não. Nós continuamos. Temos depois dos milhões, vem os bilhões, trilhões. E você, trabalhando dessa forma, você consegue ler qualquer dígito, tá? Sem errar. Fica uma maneira bem fácil. A gente vai fazer mais atividades, tá? Com as ordens e as classes. Gente, vamos lá dar continuidade à nossa aula das ordens e classes. Agora eu vou explicar para vocês como escrever esse numeral aqui por extenso, né? Isso é uma das grandes dificuldades dos nossos alunos na hora de escrever os numerais por extenso. Então, vamos lá. Para a gente escrever esse numeral por extenso, eu vou precisar o quê? Fazer a leitura, primeiramente, aqui, da classe dos milhões. Então, eu não tenho que me preocupar, porque qual é a dificuldade dos alunos? Ele visualiza um numeral desse aqui, com 9 ordens, aí ele já entra em desespero, que aí ele não sabe o que é milhões, o que é mil. Então, ele começa errando já dessa forma. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que simplesmente chegar aqui e ler esse numeral. Poxa, eu tô vendo que aqui eu tenho, né, 3 ordens aqui, ó. Unidade, dezena e centena. Se eu sei ler isso aqui, então eu tenho somente que falar. Eu vou escrever do jeito como eu estou lendo aqui, ó. 170 e 2, certo? 172. 172. Por quê?
milhões, porque eu estou aqui na classe dos milhões, então eu tenho que escrever, tá, a minha classe. Milhões, tá? Então vejam só, 172 milhões. Agora eu vou continuar. Essa vírgula aqui é para separar, tá bom? Aí eu volto novamente a ler. Normal, eu vou fazer a leitura normal, porque eu tenho aqui o quê? 3 ordens: unidade, dezena e centena. Então, eu não vou estar me preocupando com esse numeral que está aqui, ó. Eu só com esse. Então, eu vou escrever do jeito como eu estou lendo. 846. 846. 6 o quê? 1000. Vem aqui e escreve a classe. Eu estou na classe do milhar, então eu vou escrever o quê? 1000. Então vamos lá. Ó, 172 milhões, 846 mil. E agora eu venho aqui para minhas últimas ordens. 532. 532. E ponto final aqui. Tá? Então, olha só, é bem extenso, mas não é difícil. Por quê? Porque vocês já aprenderam, né, como é que você vai formar um número através das ordens e as classes. Então, vocês já aprenderam bem isso, que eu deixei muito bem explicado através aqui das casinhas. Feito isso, eu vou ter que escrever esse numeral aqui por extenso, né? Escrever o nome do número. Então, vamos lá fazer a leitura agora, tá? Como é que ele vai ficar? Aliás, como é que ele ficou? 172 milhões, 846 mil, 532. Não fica fácil assim? Então, o que vocês precisam fazer? Treinar, façam no caderno de vocês, tá? Procurem fazer essas casinhas se vocês não tiverem papel colorido em casa. Faça o desenho do caderno, pegue um pincelzinho, aqueles pincéis coloridos, e aí faça o contorno, para vocês poderem diferenciar cada classe, tá? No livro de vocês, né, quem tem livro, né, aqueles alunos que já ganharam os livros didáticos, tem atividade dessa forma. Aliás, não é dessa forma, mas agora como vocês já aprenderam aqui a saber diferenciar o que é classe, o que são ordens, fica mais fácil para vocês, tá? Então tentem fazer no caderno de vocês, tá? As casinhas tudo coloridinha, coloquem as classes, as ordens, tá? Tudo bonitinho dessa forma e vão treinando, porque vocês só vão aprender, gente, treinando, tá? O treino é que vai levar você a aprender e não esquecer, porque não adianta você visualizar essa aula, tá? E não praticar. Então você tem que praticar, tem que treinar, que aí você aprende e não esquece mais. Lembra daquilo que eu falei lá no início? O estudo, ele é feito por etapas. Então tudo que você aprende vai servir na sua próxima etapa dos seus estudos, tá bom?